Estamos aqui para contar história, estamos na Fazenda Goiabal, essa fazenda bacana que tem muita história para contar. O Coronel Silvestre, que foi uma pessoa de muita importância, de suma importância para o desenvolvimento da cidade de Maria da Fé. E eu estou aqui, né, com os netos, né, a Niquinha e o Edmilson, para contar um pouco da história, um resumo, né? A gente quer contar um pouco da história, mas como a história é muito, né, tem muita história para contar, né, Niquinha? Muito. A gente vai resumir, vamos focar no café, um pouco da história do Coronel Silvestre. Depois teve a sucessão do seu Décio também, que eu tive o prazer de conhecer o seu Décio, uma pessoa de muito educado, né? Uma pessoa querida por todos. E a família também não podia deixar de ser muito educado, pessoas assim de muita amizade, né? Niquinha, eu agradeço muito. Eu também agradeço. Por você topar, né? Fazer esse bate-papo aqui sobre o seu avô, sobre o seu pai, né? Que tem muita história. E o Edmilson, que já é um dos mais novos, né? Já mais para os novos, né? Mas também cresceu em tanto movimento, né? De café, de leite, já na sucessão, já com o seu Décio. Niquinha, vamos começar falando do Coronel Silvestre, né? O Coronel Silvestre foi seu avô. Você conheceu ele? Conheci, eu sou de 55 e ele faleceu em 68. Então era aquele prazer em São Lourenço. Férias, a gente ia arrumar dente lá para ficar na casa dele. Nessa época, então, ele já morava em São Lourenço? Em São Lourenço, sim. Sabe? Aí ele já tinha parado com os movimentos aqui. O papai que trabalhava para ele, que cuidava. O papai tinha fazenda no Bom, mas era um amigo que cuidava, que era o administrador José Correia. E ele cuidava aqui da fazenda, porque aqui era uma indústria. Não. Aqui era tudo. Pelo que a gente estava conversando aqui em off. Também, tinha o laticínio, isso que eu falei, grande produtor de leite. Você mostrou pra gente lá onde era o laticínio. Era um movimento grande demais aqui. Era uma indústria mesmo. Ele comprou a fazenda em 1917, no senhor José Gonçalves da Costa, e em 1918 ele resolveu mudar para cá. Ele já era casado, morava em Pirapitinga junto com o tio dele, que era sogro também, sabe? Joaquim Dias Ferraz. E ele era Silvestre de Azevedo Junqueira Ferraz, filho de um irmão de Joaquim, do Salviano Dias Ferraz. Aí ele veio para cá, não tinha nada, era uma fazenda só com gado, pastos, né? Aí ele tinha uma casa velha e 2 casas de colono, uma casa de pau-a-pique. E ele começou a plantar fumo. O que ele plantou primeiro? Feijão, fumo, milho, né? Foi construindo aos poucos, cultivando aos poucos. E a minha avó, como vieram muitos funcionários lá de Pirapitinga, de Leopoldina, né, vieram para cá, que eram amigos dele, ele conseguiu trazer, e a minha avó que fazia a comida. À noite ela preparava a comida, cortava couve, ela e uma senhorinha daqui que era amiga, que preparava tudo, ela deixava tudo pronto para fazer a comida para ir nos cargueiros lá para as lavouras. Nossa, como que era sabe? Difícil, Muitos anos ela fez isso. Olha sabe? Só que trabalho. Aí depois ela resolveu parar de fazer. E aí ele começou a plantar café, já foi dando movimento, né? Mexendo com leite, chegou a ter um laticínio. Sim. Eu tenho em memória até o CIF do laticínio. Foi 100 e alguma coisa, o número mínimo, o CIF. Tudo certo dentro da lei. A gente pesquisou antes de estar fazendo esse bate-papo, chegou a tirar mais de 2.000 litros de leite. 2.000 litros de leite, ele tinha o laticínio, gado. Que data foi? Foi em 1917, 18, 20, e foi subindo, né, Edmilson? Vocês imaginam que movimento? Comprava gado importado, sabe? Então, o Edmilson estava falando sobre esse gado inglês, né? Inglês. Guernsey. Sabe? Então era grande produtor mesmo. Tudo que ele fazia participava de exposições. Assim ele desnatava o leite. Vinha um senhor que era o pai do Paulo Carnevale fazer os queijos. Como que ele era visionário, né? E ele aproveitava o soro do laticínio para criar os porcos. Aí era tudo canalizado,
tinha os córregozinhos assim para ir para a maternidade dos porcos, das porcas, depois para o chiqueiro, depois para o chiqueirão lá embaixo, onde engordava. E era só com milho que ele fazia, ele criava. O milho, né, de colhido aqui na fazenda. Colhido aqui. Muito milho. Então ele chegava, batia palma e mandava, os porcos ouviam aquilo e já iam lá para comer. Iam lá na água que passava no fundo para evacuar e já iam comer no coxo. No coxo, você acredita? Nossa, eu me lembro, isso era pequenininha. A gente ia na maternidade, tinha umas 15 baias, 12 baias, né, Edmilson? E era aquele movimento. Em julho ele saía comprando porco na região, castrava, engordava, chegava em dezembro, janeiro, fevereiro, março. Nossa, aí era aquela... E quando eu era pequenininha e fui para o colégio interno, ele falava para pagar em Pouso Alegre. Eu tinha 10 anos quando eu fui para lá. Já tinha minha Lília, minha irmã, estudando nas Doroteias também. E o Decinho em Colégio São José. Eram 50 capados para cada um que ele tinha que vender durante o ano para pagar o colégio do Decinho, 50 para mim e 50 para Lilinha. Você acredita? Pagava o ano inteiro. Em março começava as aulas, ele ia, já pagava o ano inteiro dos nossos colégios. Então quer dizer que esse movimento já era a sucessão do pai de você, do vovô Silvestre, do seu Décio, o papai dava sucessão, porque ele fazia isso para os filhos, sabe? O papai era mocinho, estudava em Paraisópolis, o tio Darcy também em Paraisópolis, né? No colégio Dr. Toledo, né? Dr. Toledo. Ele jogava vôlei, não, basquete, o papai era jogador de basquete. Olha que não sabia disso. Jogador de basquete. Viu, Niquinha? E muito esporte mesmo. Então, aí a construção dessa sede, que é gigante, né? A gente vai mostrar algumas imagens, né, que a gente fez aqui. É grande demais essa sede. Aí quando que foi construída a ideia de fazer? Foi construindo nesse prazo de 1918. Ele morava na Casa Velha, tinha família. Ele foi pensando em construir, aí preparou o terreno. Era a Casa Velha, era bem longe daqui. Uns 1000 metros, né, Edmilson? Mais ou menos? 500 metros. 500? Aí foi preparando o terreno, fazia o tijolo. Né? O tijolo foi feito aqui, eu tenho até os tijolos, 2 tijolos escrito o nome dele, Olaria, daqui. Ele foi preparando, aí construiu. Foi construindo devagar. Ele queria inaugurar aqui no dia 31 de dezembro, de São Silvestre. De que ano? De 1925. 25. Olha só. Só que não conseguiu. Aí inaugurou dia de São Sebastião, dia 20 de janeiro. Dia 20 de janeiro de 1926. Isso, o papai já era vivo. Tinha 2 anos. O Silvestre, o vovô papai Décio. Tinha 2 anos. Nossa, olha só. Sabe? E tem registro, tem foto Tenho, da inauguração tenho, fotos. Também, né? Trouxe todas, depois eu mostro. Isso que é bacana da história, de vocês pensar na história e ter tudo registrado, não deixou, né, passar. E eu fico muito feliz de você ter essa delicadeza de perpetuar essa história, essa memória. Eu gosto muito. Né? Porque muita gente não valoriza. E essa história não pode deixar perder, né? Se perder no tempo. A história vai se perdendo, mas a gente tenta resgatar, né? Mas o que a gente puder conservar e para passar para os jovens, né? Eu conto muito para os meus netos, sabe? Eu tenho 7 netos, eu vou contando. Eu também... Alguns gostam, outros não. Eu cresci nesse mundo de histórias. Minha mãe, né? Você conheceu bem minha mãe, contava muita história. Então a história é importante a gente contar. Então, Niquinha, voltando aqui no nosso bate-papo sobre o café. E a primeira muda de café? Eu não sei de onde que o vovô trouxe, mas ele cultivava o café arábica, bourbon amarelo e bourbon vermelho. Isso eu lembro. Papai também continuou. Né? Mas eu não sei de onde que o vovô trouxe. E o primeiro café, geralmente são 4 anos, demora para produzir 4 a 5, né? Grande colheita. E o primeiro café que foi colocado no terreiro, no carro de boi, foi jogado no terreiro de café, jogava na moega depois para lavar, mas esse primeiro café foi no dia que o meu pai nasceu. Dia 21 de maio de 1924. E ele comprou aqui, mudou para cá em 1918, ele comprou em 1917. Então, 8 para 24, olha quantos anos.
né? E essa história, então, fez 100 anos agora, né? Em maio. Que foi o primeiro café colocado no terreiro. Então, 100 anos já que se cultiva café aqui na região nossa. Que a fazenda, ela tá no município de Itajubá, né? A sede. Mas o terreno da fazenda... Tem uma parte Maria da Fé, mas a maior parte é o município de Itajubá. Aí foi aumentando. E graças a Deus, até hoje o meu irmão continua. Então. Né, que ficou dono aqui da sede, ele perpetua, não tanto quanto o meu avô e quanto o meu pai. Que o meu pai chegou a ter 150 funcionários registrados. Que movimento, gente, que movimento. E você tem ideia, assim, de quantas sacas de café chegou a colher? 6.000 sacas, o Edmilson falou. Eu me lembro, até tem que olhar direito, porque a mamãe falava e ela deixou escrito. O cheiro do goiabal era um cheiro diferente, né, Edmilson? E você fala assim, tem brilho nos olhos, né? Muito lindo. Mas aos poucos a gente vai plantando todo ano um pouquinho, aí vai o cheiro do café no terreiro, lavando, aquele barulho, movimento de funcionários com o rodo, né, Edmilson? Não emociona, não. É bacana essa história, né? Bacana demais. E a gente fica feliz também, Edmilson, que você estava falando que o seu filho está com você, né? Acabou. Tem continuidade. Essa continuidade, a gente fica feliz, porque essa continuidade do trabalho, principalmente na roça, de fazenda, vai se acabando, né? Tem que perpetuar. E aqui a gente vê que vai ter continuidade. Se quiser, vai ter continuidade. Hoje ele já tem o Edmilcinho, já tem o café embalado, Fazenda Goiabal. Você acredita? Já tem a marca dele. E já por ser mais novo, já tem mais esse lado empreendedor, essa visão. O pai vendia para Santos, né, Edmilson? Para um senhor em tinha um senhor Cristina, comprador de Cristina. O Zé Gorgulho. Tinha o exportador em Santos. O café daqui já tinha lugar. O exportador do tempo do vovô Silvestre 4 também. Sacos para consumo dele. Café daqui. Consumo da fazenda. E o papai, sempre o meu avô fez isso, o vovô Silvestre. O café que eu colhia, ele deixava algumas sacas reservadas para ele consumir o ano inteiro. E quanto mais velho o café ficava, mais saboroso ficava, né, Edmilson? Não tinha aquele gosto de folha, sabe? Era o café natural mesmo. Meu papai fez isso, o Edmilson continua, né, Edmilson? A gente toma café da fazenda mesmo. Da fazenda, e sempre o papai falava, deixa umas 6 sacas aí pra gente tomar. E dava presente. Eu sempre morei em Maria da Fé, né? Desde que eu me casei, 7 anos depois eu fui para Maria da Fé. Ele levava o meu café, às vezes ele ia a pé, levava o meu leite todo dia para tratar dos meus filhos. Quando eu morei aqui, ele fazia uma mamadeira das minhas crianças. Chegou a fazer de 9 netos. Ele batia no meu quarto, 6 horas da manhã, filha, mamada Ana Helena, mamada Iriama, mamada do Tiago, das meninas do Alquinda, que era leite de cabra, sabe? E se ele fez isso, porque o pai dele fazia, ele teve aprendeu com os pais. Exatamente. Sabe? Porque a vovó Niquinha era perfeita, sabe? E ela gostava muito de peixe. E o papai não aprendeu a comer peixe, mas ele ia com ela lá no Sabará, no Sabarazinho, que tinha um rio muito bom lá, uma cachoeira, né, Edmilson? Na usina também. Pescava ele ia com a vovó Niquinha lá para pescar, para ela comer, que o vovô não gostava de peixe, não aprendeu, né? Olha só, mas ela, como era de lá, né? A minha mãe contava muita história do Coronel Silvestre, ele foi prefeito, né? Sábio. E ele, por ser prefeito de Maria da Fé, você estava me contando a respeito dos calçamentos, né? Ele, aqueles é um cartão postal, né? Aqueles muretinhas, trabalho dele, ele que viu aquilo na França, né? Pesquisou, viu alguém que foi, família dele, porque a família dele era muito assim, viajava muito. Tinha bastante. Sabe, os tios, né? O Alquinder, né? Da fazenda, esqueci o nome. Que eu tenho os livros das fazendas, sabe? E eles eram muito assim. Ele tinha uma visão, né, além do tempo dele. Ele estudou em colégio interno, em Carmo de Minas, né, Edmilson? Tem até foto. Mas tá aqui? Tem muita foto, tem muita foto. A sede aqui é maravilhosa. E olha,
um homem de fibra. E ele começou, menininho, colhia, ele morava na roça, lá na Cismaria, município de Cristina. Ele colhia, o pai mandava carne nos cargueiros, né, de boi. Não, mas era porco, né, Adilson, na época, não era boi. Era as metades enroladas assim, né? O salgava, mandava para o rio. E ele matava os catetos. Mandava a carninha dele também. Então ele já guardava o dinheiro. Ele já tinha também a visão, visão do negócio. Pai, né? Visão para negócio. E ele sempre foi muito assim, correto. Sabe? Tudo dele era no lugar, né, Edmilson? Sabe? Correto. Uhum. Eu tive o prazer de conversar uma vez com ele lá na loja. Papai, né? Eu estou falando do vovô Silvestre. Sim. Do papai também. O coronel já não dá mais. Ele andava com a mão assim no terno. Minha mãe falava isso. Um relógio Patek Philippe, que depois ficou pro papai, e o papai deu pro Décio, meu irmão, e ele passou pra Miriam, pra filha. Ainda tem essa. E tem até o filme, né, de Ponteiros, que a Miriam fez. Olha. Tem no YouTube, Ponteiros, de Miriam Azevedo. É bisneta do vovô Silvestre, que está com esse relógio Patek Philippe. É isso aí, tem muita história para contar. A gente tem que resumir, porque a gente vai voltar um dia fazer um documentário mais caprichado, Niquinha, viu? Não, eu tenho as fotos, depois você vai colocar. Sim, as fotos do terreiro de café, aquele movimento, né, Edmilson? Os carrinhos de café. A gente adorava puxar o carrinho, sabe? Tem muito café. E aquele café perfeito. E aí depois, com o tempo, o café teve uma época que teve uma decadência, né? Teve uma época que o governo pagava para cortar o café. Em 1932, né, teve a guerra do café com leite, né? A briga do café com leite, então, né? Que o papai falava. 1932. Aí depois... Era a briga do café e do leite. Aí depois disso foi fracassando. Foi fracassando. Foi diminuindo a lavoura, mas o papai foi mantendo. Aí que ano que o papai diminuiu, Edmilson? 80 e poucos. Começou 1980, né? 80 e pouco. Já que foi diminuindo. 40 anos atrás, né? Foi diminuindo a plantação. Aí começou as regiões baixas a produzir com máquina, aí foi ficando inviável trabalhar aqui. Porque aqui era bastante manual, né? Aqui é tudo serra, né? Edmilson, hoje que você está plantando, voltou a plantar, como a gente falou aqui, já modernizou muito as técnicas, né? Hoje é tudo na herbicida. Então. Herbicida e máquina, né? Até panhar ali na mão não se faz mais. Mas é na máquina, maquininha. Então, é a modernidade. E o papai, no tempo do vovô Silvestre, não, era na mão e não podia arrancar folha. Hoje... Não podia arrancar folha, né, Edmilson? Quando via que estava arrancando muito e ia estragar o pé de café, ele ficava bravo. Hoje tem assistência de agrônomo, orienta, tira a nós de terra, e aí já procura ficar bem mais fácil para trabalhar. A verdade é que se não acompanhar a evolução, né, a tecnologia não fica para trás. Ele, no caso, não usava herbicida, era só a palha do café. Adubo era a palha do café e esterco. Tinha até esterqueira aqui. Tinha até esterqueira, né, Edmilson? Sempre. Era de carroça, era de caminhão. Naquele tempo ele tinha caminhão. Naquele tempo tinha mão de obra. Hoje não tem. E ele plantava também no trigal, né, Edmilson? Quando a última vez que eu vim com o papai a pé, ele foi em Maria da Fé, isso antes dele morrer, uns 4 anos. Ele faleceu em 2014, né, Edmilson? Tá com 10 anos. Eu vim a pé com ele, pelo Trigal, pelo Sabará, nós viemos conversando, ele falou, aqui o caminhão tombou de café, lá na Serra do Trigal, naquele tempo, cheio de café, tombou aqui nessa serra também, a serra que a gente desceu. Naquela época puxava também muito em tropa. Eu me lembro despejando tudo no burro. E chegar a colher isso de café, né? E subia. Carro de boi também. Carro de boi. Subia, ia lá no curral, né, Edmilson? Ia lá na moega, jogava o café lá no lugar que é tipo um cone. Lavava o café, soltava um pouco na moega, jogava a água da comporta lá da represa, abria e vinha lavando. Aí o café descia no canal, né, que a gente... Caía 2 tanques lá em cima. Depois separar o que ia despolpar. Aí separava, despolpava, tirava a casca, jogava pro terreiro de cá. E o outro vinha, lavava, continuando lavando,
jogava no terreiro de cá. Eu pensava que essa técnica de despolpar era mais recente, então... Tem o despolpador que tinha, aquela coisa de despolpava, assim, lindo. Muita história para contar, mas já temos bastante conteúdo, né? O tempo é curto. Eu agradeço de coração a sua boa vontade. Eu fico feliz, meu filho. E eu fico feliz de você ter esse prazer de, né, Edmilson, de continuar a história. Iniciativa da Mostrar, né? Lembra que a gente está sem um café aqui, né, Edmilson? Uma peneira de café. Tem vídeo ali, tem imagem do terreiro ali cheio de café. Cheio de café, peneiras, o café era torrado aqui, moído. Aquele cheiro que vai longe, né? Aquele café, 6 horas da manhã, ele já levava para os terreireiros, né? E levava para os retireiros o café. Agradeço muito, Edmilson, pela sua boa vontade de nos receber aqui. O Edmilson mora na sede, né, Edmilson? Essa casa maravilhosa aqui. E agradeço muito por sua recepção. Niquinha, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, meu filho, sempre. Vou ser eternamente grata, viu? É isso aí. Vamos ficando por aqui com um pouquinho da história do café aqui na cidade de Maria da Fé, região de Maria da Fé e Itajubá.